Aqui na Escola de Profetas, e eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Quinta-feira tem sido um tempo muito precioso para mim, como pessoa, como pastora, como ovelha, como mulher, como professora, como mãe. E eu espero que essas quintas-feiras elas tenham enriquecido a sua vida de tal forma que ela tenha sido transformada. O meu desejo é que hoje, ao findar do nosso estudo de liberdade financeira, você realmente seja uma pessoa liberta. Conhecemos muitas histórias lindas e conhecemos muitas histórias tristes. Mas eu sei que de todas essas histórias tristes, Deus ainda, e Ele sempre terá poder para transformar qualquer coisa que estiver destruído. A Bíblia diz que Ele é o Criador do céu e da terra. A Bíblia diz que Ele se fez, que Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele faz nova todas as coisas e que nada é impossível ao Senhor. Não pense que para nós estarmos aqui é fácil. Chegarmos numa quinta-feira, no meio de tantas coisas acontecendo, e abrir um sorriso para você e dizer: Deus está vivo. Deus tem poder. Deus nos perdoa. Deus nos ama. E Ele se entregou por mim e por você, para que fôssemos verdadeiramente livres. E a temática do mês de junho é liberdade financeira. E eu espero que você já venha acompanhando a Escola de Profetas, que nós começamos falando sobre oração, falamos de jejum, fruto do Espírito, obras da carne, e para combatermos as hostes infernais da maldade, das regiões celestiais que envolve a área financeira, nós precisávamos fazer um alicerce, um fundamento bem firmado na sua vida, na sua mente, para que você possa hoje glorificar e cantar o hino da vitória e dar o rugido do leão da tribo de Judá, ouvir esse rugido na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar e tirar todo o impedimento. O dia para todos nós não foi fácil, principalmente para mim, que tem tido dias difíceis. Mas eu creio que na adversidade, Deus ressuscitará os mortos. E eu creio que nos problemas que vivenciamos no dia de hoje, eles se tornarão como o jardim do Éden, porque assim diz a palavra do Senhor, que quando a presença de Deus entra em algum lugar, Ele começa a transformar de dentro para fora. E eu quero ser essa primeira pessoa. E passando por mim, passe para você. Vamos orar. Pai querido e amado, na Tua presença, Senhor, eu Te peço perdão pelas minhas falhas. Peço perdão pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos. Peço perdão, Senhor, se eu desagradei ao Senhor em alguma coisa. Tu tem visto os dias difíceis que temos vivido com os nossos familiares, com o meu pai na UTI, e com a diversidade na saúde, e tantas outras pessoas passando por dificuldades, Senhor. Seja ela eclesiástica, seja ela na família, seja ela na finança, seja ela na saúde, seja ela relacional. Senhor, eu sei que o propósito do diabo é destruir pessoas, mas o propósito do Senhor é onde abundou o pecado, superabunde a graça do Senhor. Vem Espírito Santo sobre nós, e que o anjo do Senhor venha sobre nós. Que não seja eu a falar, Senhor, porque eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do transbordar do Senhor para concluir esse projeto que o Senhor colocou no meu coração, porque este projeto nasceu no Teu reino, Senhor. E a liberdade que o Senhor tem para nós, ela é verdadeira e genuína, porque a Tua palavra diz que se Cristo vos libertar,
verdadeiramente seremos livres. Se você pode, adore ao Senhor conosco no tempo de liberdade, de libertação. Hoje é um tempo de batalha espiritual. Esteja atento, compartilhe essa live. Quero agradecer a você que está no YouTube, que está no Facebook. Adore ao Senhor conosco, porque hoje os céus vão se rasgar. E mesmo que pessoas queiram falar ao contrário, eu quero te dizer que o Senhor está se levantando do seu trono e voando nas asas do seu querubim, assim como diz o Salmo 18. E Ele está indo te socorrer, e os braços dele não estão encolhidos para que não possa te alcançar, e os braços dele não estão encolhidos para te arrancar do meio dos nossos inimigos. Deus te abençoe. Eu quero que você fique forte. Eu estou precisando ficar forte hoje. E as palavras do meu filho já trouxe um consolo para minha alma. Vamos adorar. Adore com toda a intensidade do seu coração. Que os céus estejam abertos para que o Rei da Glória entre. Venha Espírito Santo. Que os portais eternos se abram agora. Me tirou do Nos perdoa, jardim. Senhor, pelo nosso orgulho, Pai. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Recebe esse amor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Se você pode, ore em línguas. Adore em línguas. Cante em línguas.
belo entre milhares de milhares. Chama mais uma vez, queremos ver o céu descer, a terra chama, chame ao Senhor, chame ao Senhor, a terra chama, chama mais uma vez, queremos ver o céu descer. Faz o céu descer, Senhor. Sem ti não somos seja nada, hoje, Senhor. seja agora, vem derrama, Senhor, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Receba agora o Espírito de Deus na sua casa. Receba agora a liberdade. Receba a liberdade que Cristo te dá. Sereis livres hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qual é o som? Qual é o som que sai da sua voz? Desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na Senhor, terra. venha nas asas do teu querubim. Qual é o som? Qual é o Senhor, som? nas asas do teu querubim. Com raios e trovões. Esse é o som. Raios e O trovões, labaredas, carpinteiro bater Senhor. na porta. O carpinteiro bater na porta. Ele está batendo na tua porta. Ele quer entrar no seu coração. E esse é o som. Este é o som. O carpinteiro bater na porta. Escute o som dele entrar na O sua carpinteiro bater na porta. Aleluia. E esse é o som. Pro carpinteiro eu abro a porta. Abre a sua O carpinteiro eu abro a porta. Abre o teu coração, a tua mente, os teus ouvidos, os teus olhos agora. Esse é o som. O O carpinteiro eu abro a porta. O carpinteiro eu abro a porta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que delícia, né? Esse louvor maravilhoso. Eu quero agradecer ao Natan, meu filho. Não vai embora não, que nós vamos adorar mais o Senhor. Não estava programado para ele vir, era para ser o Samuel. Fer está aqui, obrigado. A equipe de mídia, o Wesley, a Fá, seus filhos. Muito obrigado. A presença da equipe aqui da igreja, que está aqui todos os dias, organizando as lives, as conexões. Conecte para que você possa receber um manjar de Deus. E hoje eu vim trazer uma palavra para você, transformadora e libertadora. Nós vamos continuar o nosso estudo e creio eu que hoje nós vamos conseguir findar ele, porque semana que vem começamos com uma nova temática, uma continuidade do face a face. E quero te dizer, você vai ter o face a face na sua casa, mas numa versão diferenciada, uma versão
com o olhar do alto, não numa versão onde nós olhamos as circunstâncias da libertação só demoníaca, mas na circunstância daquilo que Deus vê a nosso respeito e o que Ele projetou para nós, porque a palavra de Deus diz que olhos não viram, o não penetrou no nosso coração, nem nos nossos ouvidos, o que Deus preparou para mim e para você. Um dia que eu estou um pouquinho cansada, emocionada, semana complicada com meu pai. Meu pai tem 76 anos e ele foi acometido de um derrame. E as partes, foi um derrame muito grave. E a parte do lado direito dele ficou acometida. Então, ele ficou 3, 4 dias na UTI, já nem lembro mais. E hoje eu tive o privilégio, ontem e hoje, passar com ele. Foi um dia muito difícil de ver a realidade do meu pai. E fico imaginando a sua realidade, vivendo as suas dores, as suas dificuldades. Eu sei que o tema de hoje, ele fala sobre finanças. E a palavra de Deus diz que o dinheiro responde por todas as coisas. Para você tratar o seu pai, você precisa de dinheiro. Para você comprar um remédio, você precisa de dinheiro. Para você se vestir bem, você precisa de dinheiro. Para você pôr o seu filho numa escola adequada, precisa de dinheiro. E quando você não tem isso, o que você faz? O que acontece com você quando você se vê diante de uma situação ao qual foge do seu controle? Para quem você vai pedir ajuda? Quando meu filho começou a louvar o Senhor, ele contou que o meu pai me ligou pedindo socorro, 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 porque era a única palavra que ele conseguia dizer. E ele hoje consegue falar uma palavra, não movimenta mais os braços, as pernas. Cremos no milagre, cremos que isso pode reverter o quadro, mas diante dos médicos, diante do diagnóstico, é algo muito complicado. E ao vivenciar isso hoje, eu vi a fragilidade humana, não só no aspecto daquilo que estamos vivendo do Covid, mas também do aspecto de quando nós seremos arrebatados a qualquer momento, ou quando a morte, que é um arrebatamento também, para nós que somos cristãos, não passaremos pela morte, podemos até se morrermos no corpo, mas seremos transportados imediatamente para um lugar de glória, querido. E eu estou tendo... Não vou dizer que é um privilégio, porque eu não gostaria de estar vendo o meu pai passando por isso. Aos 16 anos eu vi minha mãe morrendo diante dos meus olhos. Mas foi algo muito súbito, então assim, não é muita memória do sofrimento. Mas quando eu vejo o meu pai nesses anos todos, sofrendo pela perda, por várias doenças, por perdas financeiras, vivendo longe dos filhos, confusões familiares, sabe? Quando a gente olha para a circunstância da nossa vida, a gente vê o quanto nós somos pobres e miseráveis, às vezes gananciosos. E quando você olha para uma pessoa que teve força a vida toda, de repente ela perde aquela força e você precisa ser a força dela. Você precisa ser a voz. Você precisa ser os olhos, você precisa ser os ouvidos, você precisa interpretar, você precisa tentar imaginar o que passa pela mente daquela pessoa. Mas isso só é possível se você a conhece. Jesus conhecia Deus e por isso ele fazia aquilo que via o Pai fazendo. E o que é que você vê o seu Pai fazendo? O seu Pai da terra e o seu Pai celestial. Como tem sido a sua comunhão com Ele? Nessas 3 semanas nós tivemos o privilégio de aprender bastante coisa sobre finanças. E você viu quão importante para Deus é a relação da finança, porque ela afeta relacionamentos, ela destrói casamentos, ela destrói familiares, ela acaba prostituindo pessoas. O dinheiro, ele é uma bênção quando ele é usado para o reino e quando ele é administrado de forma correta. Eu não sei se semana passada você teve o privilégio de ouvir a Kelly, a nossa líder da escola de liderança. E ela deu 10 itens, 10 pontos importantes de como administrar suas finanças aqui na terra, que também tem uma representação espiritual. Foi um tema muito precioso. E eu gostaria que você que está acompanhando o nosso estudo dessas 4 semanas, findando hoje,
que você pudesse estudar, não só sobre finanças, mas a comunhão com Deus em primeiro lugar, que é a oração. Depois o jejum, que é a batalha espiritual. Depois aprender sobre o fruto do amor e as suas essências, que são as ferramentas que Deus te dá para combater as obras da carne, que te leva ao pecado. E um deles é a ganância e a avareza, que te traz aprisionamento espiritual na área da finança. Prostituição te traz aprisionamento na área da finança. Ou o dia de hoje vai ser um pouquinho, não sei, pesado, mas ele foi um dia pesado para mim. E eu sabia que estar aqui hoje não seria fácil. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E trazer essa liberdade à sua vida. Você pode ter certeza que um preço alto eu estou pagando. Não digo que é com o meu pai. Mas lutas emocionais, lutas relacionais, lutas financeiras como você. Sabe, essa semana eu tive, não é privilégio, porque ensinamentos tão profundos sobre a vida, que eu fui aprender muito mais sobre a teologia do reino, da finança, de que prosperidade verdadeiramente é a ausência da necessidade. Mas nós precisamos do dinheiro para algumas coisas. Pedro foi falar com Jesus e falou: Senhor, precisamos de dinheiro para pagar impostos. Falar nisso, tem imposto de renda para você declarar. Eu não sei se você sabe, mas meu contador me mandou uma mensagem. Não se esqueça de apresentar seu imposto de renda. E Jesus falou assim: vai na boca do peixe. E lá, quando ele abriu a boca do peixe, tinha uma moeda. Eu acredito sim nesse milagre de Pedro pescar e a moeda está na boca do peixe. Mas eu também posso, como Elisa, simbolizar também ou parafrasear de que Jesus falou para ele: vai trabalhar e ao vender o peixe você vai ter seu dinheiro para pagar os nossos impostos. Querido, Deus nos dá ferramentas para todas as coisas. E Ele nos ensina que temos que honrar as autoridades, temos que honrar os nossos pais, o nosso sogro, nossa sogra. Temos que honrar os nossos pastores. Temos que honrar qualquer um que está acima de nós. E temos que honrar todos que estão abaixo de nós. Porque a Bíblia diz que Deus é Senhor dos senhores, mas também é o Senhor dos servos. E o clamor dos servos chega diante do Senhor. E se você estiver negligenciando o teu servo, o clamor dele vai chegar diante de Deus. E você vai ser corrigido por Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama. O tema de hoje, ele é um pouco pesado, mas é necessário eu falar sobre ele para que você discirna as questões espirituais. O primeiro dia eu falei sobre a questão teórica da teologia da prosperidade, da teologia do reino, da teologia da miséria, da pobreza. No segundo, nós falamos um pouco sobre o que é a teologia do reino, que é o dar para receber. Aquele que dá, recebe, quem procura, acha. Aquele que bate, se abre. Aquele que faz multiplicar, né? Porque a teologia do reino é algo que não é uma lógica humana. É algo irracional. Não se compara com a matemática humana. E também foi ensinado que todos os planos econômicos que existe ou que já existiu no mundo ou na história, eles tiveram um êxito e depois tiveram uma queda. Tiveram um êxito, tiveram uma queda. Mas existe um plano econômico mais do que perfeito que vem do reino dos céus. E Jesus Cristo veio à terra, Deus veio à terra, e Ele se fez pobre para que você fosse rico, assim diz a palavra do Senhor. Não é uma riqueza só financeira, mas uma riqueza emocional, uma riqueza intelectual, uma riqueza espiritual, emocional, uma riqueza relacional. E quando nós falamos de dinheiro, pensa, o dinheiro tem destruído famílias, tem destruído mentes, tem destruído filhos, tem destruído com drogas, com prostituição, com rapto de pessoas, com guerras biológicas, com guerras mesmo de armas, sabe? Com polêmicas. Eu não preciso falar para você, o nosso cenário global está aí, você sabe mais do que eu até.
Mas eu quero te dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. E muitas vezes a gente descarrega nossas emoções nas pessoas que nós mais amamos e respeitamos. Deus é um Deus de amor. E eu quero te dizer que a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidões de pecados. Sem o amor é impossível vencer as obras da carne. É impossível você tolerar o outro sem o amor. É impossível administrar o dinheiro sem amor. É impossível você fazer uma compra abençoada sem amor. É impossível você guardar, como aquela ensinou, não é reter com avareza, é guardar para o momento adequado, para investimentos corretos, fazer um alicerce. Então a área financeira, ela é muito importante para Deus, sabe por quê? Porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. E Ele se importa como você tem administrado as suas riquezas, as suas finanças, como você tem usado esse dinheiro, se você tem jogado na cena, se você tem jogado no cigarro, se tem jogado na bebida, se você tem jogado em prostituição e adultério, se você tem sido miserável com seus filhos, com a sua esposa, ou a sua esposa tem sido miserável com você. Tantas lutas nós temos vivenciado por causa do dinheiro. E você pode procurar em todos os lugares do mundo. O dinheiro é a fonte de todos os males, assim diz o Senhor. Eu quero compartilhar com você, hoje nós não vamos passar os slides, porque eu selecionei alguns slides mais importantes, porque eu quero encerrar ele com uma palavra rema. E eu preciso tocar no assunto de libertação. Então, desde já eu repreendo agora Mamon, as suas hostes infernais da maldade. Repreendo toda quebra, todo roubo, que você está proibido de tocar nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa casa. Todo aquele que está vendo essa live, esteja agora guardado pelo sangue do Cordeiro. Senhor, te pedimos agora um tapete de fogo, muralha de fogo, teto de fogo. Envia anjos, labaredas, cavalos e cavaleiros, miríades e milhares. Guarda as nossas vidas e nos faz prosperar, porque somos teus filhos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor abriria as janelas dos céus. E hoje eu te peço, abra agora as comportas do céu, com bênçãos sem medidas, para que o teu povo aprenda contra quem guerreamos e contra quem o Senhor mesmo repreende. Que a tua palavra diz que o Senhor repreenderia Mamon, o Senhor repreenderia a locusta, o pulgão, o migrador, o cortador. Pai, em nome de Jesus, repreende agora, Pai, para que o teu povo seja liberto verdadeiramente na sua mente, do seu bolso, dos seus medos, dos seus traumas, do ensino errado sobre o dinheiro, do investimento errado, das dívidas, das dores, Pai, que tem causado tantos conflitos e tantas doenças e até suicídio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que a vida que há em Ti brote, Pai, brote de dentro para fora, porque nós vamos agradar o Senhor e vamos honrar o Senhor com as nossas primícias, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o Criador do céu e da terra. E porque enquanto eu durmo, o Senhor está escrevendo um novo dia. Porque enquanto eu descanso, o Senhor está criando um novo céu, uma nova terra. Porque enquanto eu estou esperando em Ti, o Senhor está providenciando um cliente, um trabalho, uma nova porta, uma nova perspectiva, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que hoje é um marco nas nossas vidas, porque as lutas que passei, Senhor, elas significam o tamanho da vitória, Senhor, que há de vir na minha vida e na vida daqueles que estão vindo. Em nome de Jesus, Senhor, entrega agora os despojos nas nossas mãos, ó Pai, e que venha de todos os lados um transbordar para a direita, para a esquerda, Senhor, para a frente e para trás, Senhor, porque não há altura, não há profundidade, não há largura e não há diâmetro que os teus braços não possam alcançar, Senhor. Essa é noite de vitória, essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de constrangimento, essa é uma noite onde você, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, os seus lábios serão libertos, a sua mão será liberta, você nunca mais será
será mão fechada, a sua mão estará aberta para abençoar, porque a multiplicação, a porção dobrada de Efraim virá sobre a sua vida. E Manassés, que significa: o Senhor me fez se esquecer do meu passado, mas me abençoou com uma porção dobrada do teu poder. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu já sinto a tua presença aqui, Pai. E que eles possam estar sentindo essa presença na sua casa. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor que te vê, mamon. Satanás, o Senhor que te vê, te repreende. Em nome de Jesus, espírito de morte, o Senhor te repreende. Espírito de enfermidade, de prostituição, o Senhor te repreende. Espírito de ganância, de avareza, de roubo, de mentira, de engano, de manipulação. Em nome de Jesus, o Senhor te repreende. Não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque o Senhor teu Deus troca o teu nome e te faz um novo ser, uma nova criatura, a sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Eu falei bastante sobre a teologia do reino, mas eu preciso tocar um pouquinho sobre o reino das trevas. Você precisa saber, porque a palavra de Deus diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu deixar de falar sobre contra quem nós lutamos, você vai apanhar, você vai sofrer. Você deve ter percebido eu orando e repreendendo Mamon para que ele não tocasse nas suas finanças e nem nas minhas, para que ele não quebrasse nada, para que ele não tocasse em nada, porque ele não pode tocar, porque nós somos filhos eleitos, somos dizimistas, somos ofertantes e acreditamos num Deus vivo. Você pode dizer: pastora, mas eu não dou dízimo há muito tempo, eu tenho errado com o Senhor. A primeira forma de você ser liberto hoje é confessando o seu pecado ao Senhor e dizendo: eu te roubei. Eu já roubei ao Senhor. Mas quando eu descobri a verdadeira liberdade que Cristo me dava, eu nunca mais precisei roubar. Mas a abundância do Senhor veio sobre a minha vida. Muitas pessoas podem olhar para mim e me ver bonita, arrumada, achar que eu não saio do salão, ou que eu tenho um carrão, ou que eu moro numa casona. Mas nada disso é meu. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Um dia Deus me disse que Ele me daria tudo o que eu quisesse, até o que eu não quisesse. E sabe, eu tenho vivenciado isso. E a maior cura da minha alma não foi as finanças, foi minha família, que por causa de finanças foi destruída. A sua família foi destruída por causa de finanças? Com quem você brigou por causa de dinheiro? Por que o seu nome ficou sujo? Para quem você emprestou? Querido, nós temos um Deus justo. Ele é juiz, Ele é advogado e Ele é fiador. E é dono do dinheiro que você deve. Um dia eu fiz uma oração e falei ao Senhor: Deus, Tu és o meu juiz, eu pequei. Eu reconheço que eu pequei. Mas Jesus é meu advogado. Ele sabe que eu sou fraca, eu não conhecia a verdade. E muitas vezes, conhecendo a verdade, a palavra de Deus diz que se cometermos pecado, temos um advogado no céu. E aí eu disse: o Senhor também é meu fiador, Tu podes pagar minha dívida. Mas eu também não vou mais cometer dívidas. Eu vou reestruturar a minha mente. Eu vou quebrar meu cartão de crédito. Eu vou parar de gastar com isso. Eu vou parar de pensar naquilo. Eu vou parar de desejar isso, Senhor. Porque a prosperidade, a ausência de necessidade, não é que eu não quero ter, gente. Lógico que eu quero ter. Quem que não quer ter alguma coisa? Mas isso não pode dominar meu coração. Eu quero te contar algo muito simples. Eu tinha R$80. Um testemunho meu particular. E houve uma época que houve uma moda, as mulheres vão lembrar, os homens vão imaginar. Sabe esse sapatão bem alto, assim, que a mulherada usa, que tem um salto na frente grande, um outro maior atrás? Chama plataforma, né? Hoje eu tô com um mais baixinho. E eu tinha R$80 e eu tinha um sonho de ter um sapato daquele. E eu fui numa loja mais simples, porque para comprar um sapato de R$80 você tem que ir numa loja mais simples. Eu falei: vou tentar achar alguma coisa parecida. E quando eu cheguei na loja, a mais barata era 120. E eu olhei para aqueles sapatos, olhei para aquela vitrine
E eu pedi perdão a Deus. E falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não preciso. Eu desejo, mas eu não preciso. Esse dinheiro eu posso usar para uma outra situação. E fui embora para casa, esqueci do sapato. Aí minha cunhada me liga e fala assim, vamos no shopping comigo? Eu, vamos. Preciso comprar um sapato. Ah, que legal. Aí nós fomos. Então, tá usando um sapato assim, né? Plataforma. Preciso comprar um sapato desse. E eu vou comprar. E eu, vamos. Eu não falei nada para ninguém. Nem para o meu marido. Mas eu pedi perdão para Deus. De desejar algo que eu não podia ter. Eu só desejava. Eu lembro como se fosse hoje, queridos. A minha cunhada foi lá e comprou o sapato. Maravilhoso, lindo, do jeito que eu queria. Nunca contei isso para ela. Talvez ela esteja ouvindo hoje pela primeira vez. E aí ela falou assim, vamos na minha casa, eu separei algumas coisas e eu quero te dar. E quando eu cheguei lá, tinha 2 sacolas de sapato. Ela ganhou muitos sapatos de aniversário. E olha que é o mais engraçado, todos eram de plataforma. Você nunca sabe de onde vem o cuidado de Deus. E te digo mais, eu uso 37, 38, alguns eram 36. E quando eu coloquei o pé, serviu. Você está dando risada na sua casa, mas eu quero te dizer, isso aconteceu comigo. Não foi uma, nem 2, nem 3, foram várias vezes. Roupas grandes que de repente ficaram pequenas. E roupas pequenas que de repente entraram no meu corpo. Comidas que eu orava e clamava ao Senhor, alguém vinha e abençoava. Sabe? Andei num carro sem gasolina uma vez. Eu tinha dinheiro, eu tinha R$200. E eu precisava ofertar isso numa oferta de honra. E eu lembro que eu fui no shopping, eu comprei um presente para essa família, era uma família pastoral. Só que eu não vi que o carro estava sem gasolina. E eu queria que fosse surpresa. Eu não podia comprar um presente para cada um. Então eu liguei para o pastor Marcelo, falei, posso comprar? Pode. Não vi que eu não tinha gasolina. E eu não estava com cartão de crédito, eu não estava com débito, não tinha nada. Eu só tinha aqueles R$200 e eu comprei para honrar uma família. Quando eu cheguei na casa dessa família, na portaria eu entreguei. Eles moravam num prédio. Escrevi uma cartinha rapidinho e falei, olha, eu não quero que eles saibam que eu estou aqui. E quando eu entrei no carro, eu liguei o carro, eu vi que não tinha gasolina para ir embora. E eu falei, ai meu Deus, que vergonha. Como é que eu vou sair daqui agora? Acabei de dar um presente caro que podia encher o tanque do meu carro por meses. Por meses não, mas por semana, né? E vou ter que pedir ainda ajuda, vou ter que pedir o dinheiro emprestado. E eu orei ao Senhor, desliguei o carro. Falei, Senhor, eu fiz o que o Senhor me mandou. Honra a minha fé. Eu vou ligar esse carro. E eu vou chegar até a minha casa. E eu liguei o carro. E aquele carro ligou. E eu fui para minha casa. E eu andei com aquele carro por dias. Por dias, porque a gasolina apareceu lá. Você pode achar que isso é ridículo, ou que isso é mentira ou fantasioso, mas eu vivi isso e conheço outras pessoas que viveram isso. Deus, Ele é o mesmo. Ele nos surpreende. Sabe, nós estamos nesse mundo vivendo dias difíceis. De repente eu vi o meu pai na quinta-feira, conversando comigo, andando, falando. E no sábado, no domingo, ele já não falava mais. Sabe o que eu aprendi nesses dias? Ame enquanto se pode amar. Abrace enquanto se pode abraçar, porque ele não pode mais abraçar. Fale com ele, porque ele não pode mais falar.
Ouça, porque ele não pode mais ser ouvido. O que você está fazendo com a tua vida? Todos nós temos dores, traumas, aflições. E muitas delas têm a ver com dinheiro. Palavras malditas que os nossos pais lançaram. Palavras negativas de dizer que você não vai ser nada, que você não vai prestar para nada, que um vai ser bom, que o outro não é. Queridos, eu já passei por tudo isso. Mas Deus se revelou a mim, a minha casa, e me fez uma mulher sacerdotisa que vive pela fé. Eu vivo por milagres, eu vivo por sinais, eu vivo por prodígios. Eu não ando por vista. Às vezes quando eu vejo eu sofro, mas de repente eu me posiciono em Deus, e essa fé vem dentro de mim e transborda, porque Deus se agrada da nossa fé, não é da nossa oração. Ele se agrada da fé que emana da oração, queridos. O nosso inimigo hoje, ele é chamado de Satanás, o seu nome. Ele era um querubim. Está na Bíblia, está em Ezequiel 28, 13 e 16. Ele foi precipitado, ele foi lançado fora do céu por causa de uma guerra. E a Bíblia diz que ele foi precipitado porque ele começou a fazer comércios, negócios, mentiras, enganos. E ele convenceu 1/3 do céu, o maior mentiroso, enganador. Sabe por quê? Porque havia nele uma glória que Deus tinha compartilhado com ele. Quando você lê lá em Ezequiel 28, 13, você vai ver que ele era revestido de pedras preciosas e de todos os instrumentos que você possa imaginar. Por isso que as trevas dominam a questão da música. Mas Deus fez o louvor para ele. E a riqueza que Deus refletia em Lúcifer, quando ele estava lá no céu, era para mostrar que ele era o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que ele era o querubim cobridor do Éden. Que ele pisava sobre as pedras afogoadas de fogo. Vai estudar na Bíblia para ver o que é um querubim. A Bíblia diz que tem 4 asas. Aqui, como ele fala que é um querubim cobridor, ele tinha uma outra especificação. Mas alguns estudos dizem que ele era como se fosse um sacerdote. Todas as joias, pedras preciosas que você possa imaginar havia no corpo dele. E por ele achar que a glória estava sobre ele, ele ousou tirar o lugar de Deus. Ousou tentar estar no lugar de Deus. Então ele começou um espírito de Absalão. Falando aqui, falando ali, falando aqui. Virou feitiçaria, virou obsessão. A Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus atos, até que se achou iniquidade. Sabe o que é iníquo? Um pecado. Um desejo que não é para ter sido desejado, como Adão e Eva desejaram comer do fruto do bem e do mal. Ele é profano. A violência vem dele, o pecado vem dele, a corrupção vem dele. Ele é o pai da mentira. E Deus é o pai da verdade. E contra a verdade não há lei. Até na lei da terra, quando você fala a verdade, a sua pena é diminuída. Mas se você mente, a sua pena é aumentada. Quem é você? Quando Jacó brigou com o anjo perguntou para ele: quem é você? Qual é o seu nome? E ele falou: Jacó, usurpador, ladrão, mentiroso, fugitivo. Mas Deus tinha uma história com ele. E Deus mudou seu nome para Israel. Deus está mudando seu nome hoje, querido. Eu gostaria de ler para você Ezequiel 28, mas nosso tempo não dá. Mas eu só quero ler o finalzinho dele, que diz assim:
Pela multidão das suas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei uma cinza sobre a terra, e os olhos de todos hoje te veem. Sabe o que aconteceu? Satanás implodiu de dentro para fora. Você já viu as estrelas? Que elas, quando elas morrem, elas explodem e elas continuam brilhando por milhares de anos. Chega uma hora que aquilo lá desaparece. Aconteceu isso com Lúcifer. Ele implodiu. Toda aquela glória, todo aquele brilho, tudo se perdeu. Ele virou cinza. Ele não tem nada para te oferecer. Ele é o maior mentiroso da face da terra, porque ele está lançado por terra, caído por terra. E hoje eu vim falar para você que Jesus venceu ele na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. E a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno, tirou da mão dele a chave do inferno e da morte, tirou a autoridade que Adão tinha dado para ele sobre a terra, sobre os homens, sobre as mulheres e as crianças, de nos fazer sofrer, perecer, de não termos mais eternidade, de sermos um espírito, de não termos mais um espírito, um acesso a Deus. Mas Deus prometeu o Filho antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Jesus já havia se sacrificado na eternidade. Só se materializou no tempo Cronos, mas no tempo Kairos, Jesus já tinha vencido as trevas. Querido, Mamon, ele não é nada, ele não tem nada para te oferecer, ele só te oferece dívidas, brigas, discussões, facções, emolações, feitiçaria, prostituição, bebedice, droga, só coisa ruim, querido. E Deus te oferece hoje vida e abundância, saúde, paz. Deus quer que você durma, Deus quer que você acorde e fale: graças a Deus, eu não tenho uma dívida. Você pode até contrair um investimento, mas tendo a certeza que você vai poder pagar. Investimento é diferente de contrair dívida. O Senhor pagou toda a sua dívida. Receba essa palavra hoje, porque você vai ver que nos próximos dias negociações virão, algumas dívidas vão caducar, coisas vão acontecer. Eu vou dizer para você, em 7 anos eu estava num processo trabalhista, que eu engravidei do Samuel e fui mandada embora grávida, sem direito algum. E eu entrei num processo e demorou 7 anos. Nós vivíamos nesse período de miséria. Foi nesse período que eu dei essa oferta de R$200 em presente para uma família pastoral. Nós vivíamos de forma miserável, mas nós queríamos abençoar. E meu marido chegou na igreja, ele não tinha nada. E o pastor José disse para a igreja toda, ele estava no fundo, porque ele fazia seminário teológico na Nazareno. Ele falou assim, meu marido falou, Deus falou para o meu marido: põe a tua fé no envelope, eu sei que você não tem para dar. E ele colocou a fé dentro do envelope, porque Deus se agrada da nossa fé, querido. Deus não se agrada de vãs repetições, Deus não se agrada de sacrifício humano, Deus não se agrada de obras mortas, Deus se agrada de fé. Por isso Jesus veio e cumpriu a lei, porque a lei não tem nada a ver com fé, a lei tem a ver com obediência e morte. E trouxe a graça para os judeus, para os gentios, para que hoje você pudesse ter seu nome escrito no livro da vida. As bênçãos para os filhos de Deus está em Deuteronômio 28. A Bíblia diz assim: vocês serão um único povo, um povo forte, um povo escolhido. Não terão o inimigo terá medo de você, as trevas terão medo de você. Vocês terão filhos, não só filhos físicos, mas espirituais. Vocês se multiplicarão. Os seus animais do campo serão abençoados. As colheitas serão abençoadas. Os céus serão abertos. Ele vai abrir as janelas do céu com bênçãos sem medidas. Chuvas no tempo certo, a chuva temporã, a chuva seródia. Emprestarão a muitos e tomarão emprestado. E não vai tomar emprestado de ninguém.
Querido, por muitos anos nós pedimos emprestado, pedimos ajuda, mas hoje nós começamos a ajudar, começamos a emprestar. Eu quero te dizer que o que Deus quer é um amor de entrega, de obediência, de fé, de graça e de perdão. É isso que Deus quer. Hoje passei um embate terrível antes de chegar aqui. Quem não passa por esses embates? Cheguei com o coração quebrado. Pelas lutas que eu passei ao ver meu pai, pela descarga emocional que passou pela mente. E às vezes a gente fala coisas que não deve falar. É tempo de reconciliação. E o que isso tem a ver com finanças, pastora? Você precisa se reconciliar com Deus na área financeira. A Bíblia diz que se você for ofertar a Deus e tiver alguém que você tem problema, você precisa deixar a oferta no altar e consertar com essa pessoa, porque senão Deus não vai receber essa oferta. Quantas pessoas ofertam no altar de Deus, mas estão com seu coração ferido, machucado, cheio de ira, querendo comprar Deus para uma justiça própria? Isso é a teoria da prosperidade. Qual é o altar que você está depositando o seu sangue? Porque dinheiro é sangue, suor é sangue, é uma semente de fé. Eu quero te desafiar hoje a levantar um altar de adoração ao Senhor. Eu estou levantando hoje um altar de adoração. Ainda falei hoje com a minha pastora, a pastora Beta. Eu falei, eu tenho que hoje concluir, porque eu vou levantar um altar de adoração a Deus na minha vida, para romper com situações que só o Senhor pode romper. Eu não estou comprando Deus para romper. Eu estou declarando que Ele é o Deus que rompe todas as coisas. Quando você não dá dízimo oferta, você não precisa ir na Umbanda e no Candomblé. Você não precisa ir nessas seitas. Você já criou um altar para Mamon. Você já criou um altar para Satanás. Então, querido, olhe para dentro de você e veja quem é que está morando dentro de você. Quem é o Deus que está dentro de você? Eu quero te dizer algo. A Bíblia diz assim: escolha hoje a quem servais. Porque a Bíblia diz: louco, hoje pedirão a tua alma. Se eu não tivesse chegado a tempo, meu pai já teria ido. E ele pode ir a qualquer momento. Eu também posso ir a qualquer momento. Há uma incoerência nesse cenário tão estranha. Porque eu fiquei 100 dias dentro de casa, me protegendo do coronavírus, e continuo me protegendo. Conheço pessoas que pegaram, não é uma mentira, é uma verdade. Guardando meu pai, guardando meus filhos, guardando minha família. E de repente ele tem um derrame. E eu tenho que ir para dentro de um hospital, onde existe 2 UTIs. Um para Covid e um para quem não tem Covid. E as portas é lado a lado. O Natan está aqui porque ele levou meu pai para dentro da UTI, ele viu. E foi ele que me falou e depois eu vi. Aí uma incoerência, eu sentada na recepção, esperando o momento de eu entrar na visita na UTI. Estava de frente da porta onde os bebês nascem, as mães saem com seus filhos para ir para casa. E eu vi os pais desesperados com máscara, mãe com máscara, avó com máscara, bolsa, carregando. A enfermeira e aí empurrando o bercinho e o bebezinho sem máscara. Eu olhei aquilo e falei, mas não estou entendendo. Esse negócio é perigoso ou não é perigoso? Aí comecei a questionar, a perguntar no hospital, como que pode? Existe uma lei que não pode colocar máscara em bebês. Queridos, se Deus não for por nós, se Deus não nos guardar, hoje eu falei a semana inteira e falei hoje, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Amém? Nós vamos orar agora. E eu quero agradecer ao público que está conectado com o nosso Facebook, com o YouTube. Quero dizer que amanhã nós temos o Meet em Casa,
às 18 horas. E com a pastora Beta e a pastora Rosana Alves, com um tema especial sobre cura. E não perca, tem sido sextas-feiras muito especiais, com dicas de culinária também, para nós mulheres podermos restaurar nossa identidade como mulher, como sacerdotisa do nosso lar, como mãe, como esposa. Sabe, eu não sei como anda a sua vida, mas faça um investimento essa semana. Faça uma oferta hoje ao Senhor. Levante um altar de adoração hoje. Sabe o que Jacó fez? Depois que ele brigou com o anjo e o seu nome virou Israel, ele deu uma oferta. Mas uma oferta voluntária, uma oferta de alegria, uma oferta de conserto, porque ele tinha que se consertar com o seu irmão. E ele não deu uma oferta de esmola. Ele deu uma oferta de quase tudo aquilo que ele tinha para o irmão. E sabe o que o irmão queria? Um abraço. Para que o jugo fosse quebrado. Leia a história de Jacó e Esaú. Você vai ver lá que quando o pai libera a bênção para Jacó, o filho chega mais velho e fala: pai, o senhor não tem nada para mim? Ele diz: eu não tenho, dei tudo para o teu irmão. Ele falou: e quem eu vou ser? Ele falou assim: quando tirares o jugo do teu pescoço, então a bênção do Senhor virá sobre você. E quando eles se abraçaram, o jugo foi arrancado, porque o Espírito do Senhor está te dizendo: é tempo de consertar com o Senhor, nos dízimos e nas ofertas. É tempo de consertar no altar do Senhor. É tempo de levantarmos o altar ao Senhor. Querido, Deus está neste lugar, e Ele vai te abençoar agora. Ele vai te visitar agora e vai quebrar as cadeias, as correntes, os grilhões. Espírito Santo de Deus, visita agora todas as casas. Repreende agora Mamon, Senhor. Pai, eu me ajoelho e me prostro diante do Senhor, Pai. E eu te peço que o Senhor repreenda Mamon e as hostes infernais da maldade, Senhor. Repreende agora, Pai, e faz com que a árvore faça dar fruto, e que o fruto que caiu apodreceu não apodreça, mas seja curado. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura a nossa vida financeira. Nos perdoa por termos te roubado. Nos perdoa por ter manipulado a oferta e o dízimo. Nos perdoa por não ter dado dízimo e ofertas às missões, às idosas, Senhor, às viúvas, aos presos, aos órfãos. Nos perdoe, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor, do teu trono e visita as nossas casas, que os nossos celeiros se transbordem. Alabaxei, alagadá. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Incendeia a nossa candeia, Senhor. Nunca apagará. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Aleluia. Nunca é vencido. Que Deus te abençoe. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a tua face e te dê paz. E que todo jugo da sua vida seja agora quebrado. O Senhor é teu juiz, teu advogado, o teu fiador. O dono do ouro e da prata está quitado, está consumado, está liberto em nome de Jesus. Amém.